Bom, gente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso evento de 1 ano do NEAR. Então, é necessário uma fala institucional, então, do nosso grupo, né? Antes que a gente comece. E depois a gente faz as apresentações que estão lá na nossa programação. Então, acho que o mais importante aqui é registrar, né, a consolidação, então, em menos de 1 ano, né, do nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal do Piauí, algo que eu devo muito aos meus orientandos. Gostaria de agradecer aqui. Eu sei que vocês vão participar de alguma maneira em determinados momentos do evento, então para vocês aqui, né, o agradecimento aqui desde que eu cheguei literalmente em agosto, né, a primeira semana de agosto de 2025. Então, a partir dessa caminhada, coisas já foram acontecendo, eventos organizados. Então, como parte, né, da finalização do primeiro relatório do Núcleo de Pesquisa e Extensão, nós conseguimos, então, né, esse duplo vínculo na universidade, né? O Núcleo de Estudos sobre Arte e Religião não é apenas... Ele não possui esse caráter apenas de pesquisa, mas também de eventos de extensão, que a gente tem organizado 8 encontros, né, de discussões de textos, apresentação para um público mais geral, familiarização de alguns temas dentro da área da antropologia. Então isso é que vem mobilizando um pouco as nossas ações, né, organizando textos que possam interessar, apresentação, vamos dizer, de eixos centrais, e também a produção de relatórios, que isso vem sendo cobrado dentro do ponto de vista institucional da universidade. Bom, a nossa programação hoje então conta, né, com uma pequena fala de sistematização da minha parte, né, sobre os 2 eixos que vêm sendo tratados dentro do meu grupo de pesquisa, junto com os meus orientandos e demais pessoas interessadas, que são as categorias de arte e religião. Então, acho que cabe uma apresentação aqui agora de um pequeno panorama, né, não só de considerações teóricas por parte de alguns autores, mas também possibilidades empíricas de se trabalhar, não só na cidade de Teresina, mas de uma maneira geral no estado do Piauí, que é o que nos interessa aqui também, né? Repensar a nossa dinâmica não só local, mas também, quem sabe, né, uma possibilidade também regional de envolver os nossos estados de vizinhos aqui, Maranhão, Ceará, que têm sido, vamos dizer assim, parceiros, né, de alguns cenários de investigação muito relevantes e interessantes aqui. Bom, a proposta aqui é fazer uma apresentação, né, não de caráter total, é fazer um recorte, mas a partir de questões que vêm me interessando desde que eu selecionei essas 2 categorias dentro da ciência antropológica e que boa parte dos meus orientandos vem abraçando esses 2 eixos. Acho que de maneira direta não tem como não começar esse debate aqui, né, de uma pesquisadora que na verdade casa como uma luva perfeita, né, para o que nos interessa a discutir aqui, né? Ou seja, a categoria arte e religião, ela é condensada, né, acho que de maneira muito clara por nossa primeira autora aqui, que é a Birgitte Meyer, uma pesquisadora europeia e que vem se esforçando ao longo dos últimos 20 anos numa tentativa de renovar uma certa teoria antropológica a partir do que ela considera como o poder que a estética tem, não só propriamente no campo artístico, mas principalmente nas dimensões religiosas. Então não é à toa que eu selecionei aqui essa obra dela, publicada no ano de 2000, que inaugura
essas discussões centradas nessas duas dimensões. Então, o que ela chama de formações estéticas e formas sensoriais seriam as maneiras pelas quais os grupos de onde ela se debruçou indicavam para a antropóloga que a percepção e a dimensão sensorial dos seus interlocutores era o que mobilizava uma série de problematizações envolvendo o uso de tecnologias, a discussão sobre outros meios de representação do que era considerado como sagrado e também uma discussão sobre o caráter do transcendente em termos não só apenas de apropriação cognitiva dos seus interlocutores, mas também uma mobilização, uma dimensão que mobilizava o corpo, e esse corpo basicamente centrado nos eixos sensoriais e mais também emotivos. Então são dois conceitos que ela desenvolve nos anos 2000 e que até agora têm rendido bastante frutos analíticos devido a uma série de pesquisadores que vêm também dialogando com ela e ampliando, vamos dizer assim, o cenário empírico a partir da formulação desses dois conceitos chaves. As formações estéticas, que seriam o conjunto de percepções e também dimensões sensoriais que envolveriam uma dada coletividade, e as formas sensoriais, justamente aquelas que são manifestadas ou engendradas nos corpos dos interlocutores. E para pensar aqui o eixo, né, usando a perspectiva teórica da Brigitte Meyer, é por isso que eu indiquei aqui, né, acho que de maneira simples e direta, algumas possibilidades de estudos que nós temos. Então, o primeiro eixo seria pensar justamente o papel das representações que os nossos interlocutores poderiam desenvolver a partir dessa relação arte e religião centrada na categoria estética. Então, essa estética ela possui um valor para esses grupos, assim como diria, né, boa parte dos pesquisadores que envolvem, né, moralidade. Então, esses valores advêm de uma ordem moral que as pessoas vão evocar, mas elas também são permeadas de significados e sentidos dessa ação humana. Então, a Brigitte Meyer ela não abre mão desse tema clássico dentro da antropologia. Mas o que vai mais nos interessar a partir dessa dinâmica atual seria principalmente as controvérsias que essas formações estéticas e formas sensoriais vêm mobilizando recentemente, sobretudo com o uso de tecnologias ou outros objetos que não só compõem o cenário dessas experiências artísticas e religiosas, mas elas são o meio por onde essas expressões vão se manifestar junto aos interlocutores. Então, depois de uma série de investigações, a Brigitte Meyer chega nessa ideia de que as formas sensoriais e as formações estéticas elas são justamente o meio que interessa pensar não só a produção de imagens, mas também imagens e mensagens, mas também a recepção desses elementos comunicacionais, ou se vocês preferirem, comunicativos, aos interlocutores durante o material empírico observado. E esse segundo eixo, né, em torno da ideia das controvérsias, o que chama atenção é justamente pensar essas disputas, essas ambiguidades que esses elementos carregam. Então, só para centrar aqui um pouco, né, se a gente for pensar o papel das representações, tomei como liberdade de pensar algo aqui do ponto de vista local, né? Então, peguei uma matéria aqui, né, da Prefeitura de Teresina, dizendo que um certo museu de arte sacra, ele tenta, então, agora, a partir da sua abertura, resgatar uma certa memória da religiosidade local. Então, um cenário aqui onde visitantes vão poder entrar em contato com certos objetos e, portanto,
Nesta visita, a gente pode dizer que tanto valores e significados vão ser apresentados por esse público, uma vez em contato com essas obras. Então, caberia então ao pesquisador tentar enquadrar não só o significado desses objetos, mas os valores também atribuídos do ponto de vista institucional da entidade que organiza e, de uma certa maneira, preserva esses objetos, mas também do seu público em contato com elas. Uma outra possibilidade, também aqui a partir de uma matéria de Teresina, né, foi essa ideia de pegar a Galeria da Arte Santeira, localizada no Parque da Cidadania, na cidade de Teresina. Então, o que determinadas obras, né, expostas ao seu público vêm apresentando para os seus frequentadores. Então, não é apenas o acompanhamento, né, do valor e dos significados da produção desses objetos, mas como eles entram em circulação e também são apropriados como elementos de consumo. Então, essas três fases seriam importantes para pensar tanto valores quanto significados atribuídos a essas manifestações artísticas e também religiosas. Uma outra possibilidade é pensar, a partir do IFAM, algo que foi muito recente aqui, né, na cidade de Teresina, que é a tentativa, então, né, de elevar a Igreja Nossa Senhora de Lourdes como um patrimônio cultural do Brasil. Tá? Então, ela está localizada, né, no bairro da Vermelha, e ela teria, então, essa dimensão, vamos dizer, de um novo status sendo produzido a partir desse documento, e que essa igreja foi alçada, né, a um reconhecimento muito específico. Então, pensar esse cenário apresentado no altar e, de novo, né, pensar como que esses objetos chegaram lá, uma vez que eles foram produzidos e selecionados para compor esse espaço, mas também pensar qual a possibilidade que esses mesmos objetos provocam ou evocam aos seus participantes, seja por meio de cultos ou até mesmo outros eventos capazes de atrair um certo público. Então, uma vez com foco, né, não só na produção, mas na circulação e consumo desses objetos, é que esses temas, tanto do ponto de vista da produção de valores morais quanto de significados, por meio da vida simbólica que esses objetos adquirem, isso é o que tem chamado a atenção de boa parte de pesquisadores. Aqui é só um exemplo, né, de outras publicações feitas no Brasil, que é um trabalho do Emerson Jumbelli, professor do Rio Grande do Sul, que ele vem trabalhando, né, com uma provocação nesse artigo, que ele visita, né, o santuário de uma santa católica, e ele propõe uma discussão a partir de 3 representações presentes no seu trabalho de campo. Então ele vai apresentar, né, a primeira imagem, né, da santa em foco, e que ela vai ter, vamos dizer, como característica uma apresentação junto aos seus devotos dos seus principais atributos ou qualidades devocionais. Então ele vai dar ênfase então a essa primeira apresentação da santa, que reúne, né, de tempos em tempos diversas pessoas. Então esse primeiro round, vamos dizer assim, né, de um certo desejo de conhecer de como que esse lugar vem sendo usado pelos seus praticantes, ele vai confrontar então essas primeiras imagens então de uma qualidade devocional específica com a apresentação de outros objetos que vão tentar fazer justamente uma ponte de outras possibilidades representacionais dessa mesma santa. Então, depois de um certo momento, ele vai apresentar uma santa, vamos dizer assim, mais
muito mais próxima, né, dos seus devotos, justamente tentando fazer convites, né, ou seja, uma imagem de santa sendo produzida completamente diferente do que vinha sendo trabalhado anteriormente, mas com outros apelos, né, no sentido de fazer uma divulgação mais ampla, uma difusão da sua imagem para pessoas que estão conhecendo pela primeira vez o lugar. Então, essas estratégias do ponto de vista turístico vêm chamando a atenção por parte não só desse pesquisador, mas de outros também que vêm investigando essa temática do turismo em sítios ou santuários católicos, e de que há uma transformação desse quadro das imagens dos santos, tá? De uma certa postura mais rígida para algo mais convidativo em tempos atuais. E por fim, ele inclusive vai se debruçar sobre a questão, inclusive, né, da possibilidade dos santos demonstrarem alguma emoção em seus rostos. Então isso é muito significativo de como isso vem sendo trabalhado, né, pelos pesquisadores e vem colocando problemas para que a gente possa encarar, seja do ponto de vista teórico ou metodológico, esses desafios que a realidade vem nos colocando. Talvez um exemplo mais próximo daqui da gente pensar Teresina é quando eu visitei a igreja Nossa Senhora de Fátima, né? Que é no bairro aqui do Jockey, localizado na zona leste da cidade de Teresina, onde no altar você tem realmente uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que remonta à santa portuguesa, mas na parte de fora da igreja você tem uma outra representação da Nossa Senhora de Fátima. Então, isso seria interessante pensar como é possível o mesmo lugar e contemplar duas representações, né, não fidedignas, uma em relação a outra são completamente diferentes, mas que vêm apresentando questões para pensar, né, o que significa representar uma imagem devocional. Então essa seria uma pergunta bastante pertinente nesse caso. E do ponto de vista das controvérsias, eu quis tratar aqui de um evento que, inclusive, isso faz parte de uma programação de divulgação científica do NEAR. Em breve a gente vai ter esse post no nosso Instagram, que é quando eu tentei me debruçar sobre essa experiência que nós temos aqui no estado do Piauí, na cidade de Esperantina, onde nós temos um quadro sendo organizado. Nós temos uma pintura, né, de um artista que foi produzido nos anos 80 e que ele se encontra, né, ou se encontrava escondido em partes da igreja, e que teve toda uma nova dinâmica agora para tentar incluí-lo no seu cenário, né, vamos dizer assim, litúrgico, e que ele vem mobilizando desde os anos 80 uma série de questionamentos junto à comunidade local. Então, eu fui atrás então um pouco dessa história para pensar de como é que essa representação de Jesus Cristo aqui no seu Calvário, ela vem mobilizando certas pessoas que vão dizer que realmente se trata de um objeto muito importante, que ele provoca determinadas emoções para sua congregação ou comunidade religiosa, mas que outras pessoas podem não ter essa mesma opinião e colocam inclusive a possibilidade de que ela, vamos dizer, desafia de uma certa maneira o ponto de vista da organização das atividades religiosas, porque é um Jesus, uma imagem de Cristo com um significado outro, que foge, vamos dizer, o que as pessoas estão considerando como sagrado, divino, transcendente.
e por aí vai. Então, muita atenção a essas categorias que vão sendo utilizadas pelos interlocutores e que essa matéria realmente chama atenção para isso, né? De como um determinado objeto que iria compor um certo cenário não é apenas um objeto que compõe um determinado espaço. Ele é um objeto altamente provocador e que justamente questiona essas fronteiras do que as pessoas vão considerando como sagrado, profano, puro, impuro, transcendente ou imanente e por aí vai. E para finalizar aqui, porque a gente já está recebendo inclusive o nosso primeiro palestrante aqui da mesa, eu queria só terminar então aqui a minha apresentação rápida, né, do ponto de vista sistemático do que eu venho propondo, como eixo, né, de controvérsia a partir das categorias arte e religião. É um artigo publicado em 2018 da Paola Lins de Oliveira, que ela vai analisar que essa discussão entre arte e religião, do ponto de vista das tensões provocadas pelas duas categorias, isso não tem nenhuma novidade no Brasil, e ela vai apresentar o famoso caso, né, de Minas Gerais, a partir da Igreja da Pampulha, que foi um cenário constituído ali, né, na época do governo da prefeitura do Juscelino Kubitschek, antes de ser presidente do Brasil, e que chama um jovem arquiteto, né, ou um candidato ali à arquitetura moderna brasileira, que seria o Oscar Niemeyer, e que também traz também junto com seu projeto arquitetônico a presença também de outros artistas também que vão compor esse cenário, né? Você tem um mural específico dentro dessa igreja de Cavalcante, e também você tem a fachada, né, utilizando azulejos de um artista plástico também, o Bucão. Então, que na época, nos anos 50, isso causou um certo reboliço na época, né, de que aquilo seria ou não uma igreja, se ali se poderia celebrar ou não missas, ou seja, tem todo um panorama desse levantamento histórico, das polêmicas na época, não só do ponto de vista do que saía nos jornais, mas também a pesquisadora teve acesso também a alguns arquivos internos ou boletins internos dentro da igreja de Belo Horizonte. Então ela vai apresentando um cenário justamente onde as pessoas tinham dúvidas se aquilo seria realmente um local sagrado, e que uma vez, né, tendo esse elemento essa qualidade, né, do que as pessoas estavam esperando, e aí você teria a possibilidade sim de realizar toda uma sequência litúrgica ou até mesmo organização de eventos a partir disso. Para o outro lado, de outros interlocutores da época, aquilo colocava um certo incômodo, né? Então essas formas estéticas e os seus conteúdos apresentando uma certa característica realmente de conflito naquele momento, de organizar o que seria arte e religião nesse momento. Bom, gente, seria, em termos gerais, isso que eu gostaria de expor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Eu acabei estendendo um pouco de tempo. E encerro por aqui. Caso vocês tenham alguma outra questão, a gente pode conversar rapidamente para a gente já seguir para a nossa segunda apresentação, ok? Muito obrigado.